um nome que a criança tem lá, mas ele não tem um registro de nascimento. Então, essas dificuldades, que para a gente passa a ser uma coisa quase que de ficção, quase surrealista, surreal. é uma coisa surrealista. Para eles, não, é a realidade concreta, dura. Então, tirar o Estado tem a obrigação moral de tirar essas comunidades do estado de miséria. Então, por isso que, dentro do programa Alagoas Tem Pressa, os quilombolas estão contemplados. Há uma prioridade colocada. Uma das prioridades é a redução da pobreza, com uma meta, um horizonte aí até 2015 ou 2020, mas essas comunidades podem ser retiradas da pobreza, desse grau de empobrecimento que vivem, com muito menos tempo. Em muito menos tempo, basta essas ações estarem articuladas. E é em função dessas articulações todas, desses órgãos, e todos esses órgãos estão interessados. Não reunimos com nenhum dos diretores dessas secretarias e desses órgãos federais que eles não tivessem interesse. O que eles não tinham era como se articular. Linkar as ações. Se articular, por exemplo. A FUNASA, que cuida da água, do esgoto e da habitação, ela não sabia com quem se relacionar. Desculpa. E a própria comunidade, como ela não tinha uma organização social registrada, infelizmente o Brasil é um país cartorial, tudo tem que ter um registro de cartório para funcionar, essas comunidades, a grande maioria não tem uma associação criada para acessar as políticas públicas independentes, sem a ação do município, do Estado, da União, mas elas diretamente, independente de qualquer intermediário, né, mesmo sendo intermediário público, elas não têm porque elas não foram registradas. Esse trabalho está sendo feito pela Secretaria da Mulher. Tem um programa lá na Secretaria da Mulher de reconhecimento das associações das comunidades quilombolas, que aí é mais um passo na questão da cidadania. Parece que nós estamos falando de uma coisa tão elementar, mas é tão elementar que eles não tiveram, nunca tiveram acesso. E isso, em momento algum, seria destaque para você botar como ação de uma Secretaria de Estado, como um órgão de terra, você dizer que vai cuidando do registro cartorial de uma entidade. Na verdade, o Iteral trabalhou no anonimato, praticamente, para hoje chegar a essa situação. Né? Mas isso foi de caso pensado. Claro. Sobre o caso pensado, a gente fala no próximo bloco. Nós voltamos em menos de 1 minuto. Até já. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o professor, historiador Geraldo de Magela, que é presidente do Instituto de Terras e Reforma Agrária em Alagoas, o Iteral. E nosso assunto no momento é o mapeamento étnico-cultural dos quilombolas em Alagoas. Professor, Alagoas está colocado como o único estado no Brasil a fazer esse mapeamento, ou seja, Alagoas tem saído na vanguarda em vários projetos, em várias ações. E o que dizer deste mapeamento para o Brasil, para as comunidades quilombolas no Brasil inteiro? Isso, a Fundação Palmares, desde a gestão anterior do Zulu Araújo, tem conhecimento, até porque foi ele, o próprio presidente da Fundação Palmares, que certificou assinou o certificado dessas comunidades e veio, em algumas das solenidades, entregar pessoalmente aos representantes dessas comunidades aqui no Palácio República dos Palmares, na presença do governador Teotônio Vilela e do vice-governador de então, José Vanderlei. Então, a Fundação Palmares tem conhecimento disso, a CEPIR tem conhecimento disso, o Movimento Negro Nacional já tem conhecimento disso. Por que nós não fizemos disso durante os últimos meses ou os últimos anos, uma plataforma de divulgação de mídia, por um motivo simples. Nós não queríamos divulgar sem antes obtermos o resultado concreto. Não fez o anúncio, né? Nós não fizemos anúncio, nem fizemos a pirotecnia de anunciar antes do resultado ser oferido. Então, hoje nós podemos anunciar, nós temos 66 comunidades mapeadas e vamos ampliar isso, porque já tem 11 comunidades que solicitaram o mapeamento. Então, nós vamos, hoje, inclusive, já conversei com um antropólogo e ontem com a cientista social, que nós vamos contratá-los para fazer esse trabalho.
de campo. Então, já estamos montando esse trabalho para o próximo mês de agosto. Então, esse trabalho é um trabalho concreto. O outro foi que, em função da nossa amizade, da nossa relação político-partidária também, e da própria percepção da secretária Cátia Borne, que desde que ela foi escolhida secretária da Mulher, que nós sentamos para discutir a questão quilombola. E aí mostrei para ela o que era isso, para ela ter a ideia desse universo. Entre tantas coisas que a Secretaria da Mulher trata, a questão quilombola é uma das questões. Mas só que essa é uma das questões principais, porque não é na Bahia, não é no Maranhão, não está em São Paulo, não está em Minas Gerais, a Serra da Barriga. A Serra da Barriga, ela está em Alagoas. É pontual. E Zumbi era alagoano. É emblemático. Então, em função disso, e durante mais de 25 anos, ou durante a existência da Fundação Palmares, a Fundação Palmares ficou de costa para Alagoas. Literalmente de costas. Agora é que ela tem, coisa de um ano atrás, ou pouco mais de um ano, um único funcionário aqui em Alagoas. Pois é. Então, quem cuida de um patrimônio Serra da Barriga como a tá Serra aí. da Barriga, e essa quantidade de comunidades, e as condições que essas comunidades viviam e vivem, teria que ter um olho mais aguçado da Fundação Palmares. Então, essa é uma crítica que eu fiz, inclusive, ao Zulu. Ampliar o universo. Eu conheço o Zulu de outros carnavais. Há pelo menos 30 anos com esse Zulu. Mas a prioridade da Fundação Palmares, ela foi para um outro campo. Foi para o Rio de Janeiro, foi para a Bahia, foi para o Maranhão, etc. E desconsiderar o berço. E virou a questão de Alagoas como uma questão secundária. Tinha o 20 de novembro, faz um evento do 20 de novembro, acabou. No âmbito dos eventos, né? No âmbito do estado de Alagoas, a Serra da Barriga ela nunca foi pensada como um dos emblemas de Alagoas, dos ícones da nossa identidade. E aí é uma questão que a gente põe essa reflexão para colocar isso na página principal do nosso programa, da nossa linha de atuação no Instituto de Terras. E em parceria com a Secretaria da Mulher. Claro, ampliando com todos os outros. Mas essa é uma tecla, enquanto eu estiver no Instituto de Terra, eu vou bater sempre para dar visibilidade a essas comunidades, para dar visibilidade à importância histórica da Serra da Barriga. E restaurar a cidadania, não é? Fundamentalmente, não basta só ali ser um ambiente de música, de festa e de reza. Tudo isso é importante. Tem que ter festa, tem que ter reza, tem que ter música, tem que ter dança, tem que ter tudo isso. Mas tem que ter cidadania. O sujeito tem que ter casa, no tem dia que ter a dia, água, o tem que ter luz, tem que ter renda. Pessoas. O cotidiano tem que mudar. Nós vamos alterar o cotidiano dessas comunidades a partir da implementação das políticas públicas. Quando eu digo nós vamos, não sou eu não. Individualmente eu não vou alterar a vida de ninguém. Mas vamos alterar a partir de um programa, de uma reflexão como esse programa seu, a partir da reflexão que a gente tem nesse grupo de trabalho e do convencimento do grupo do governo, dos nossos colegas do governo, de que isso é importante para a nossa identidade. Mas já há esse entendimento, não há, professor? Agora tem que ir para a prática. Há um entendimento. Ninguém desconsidera a Serra da Barriga. Agora, por que a gente não pega isso como uma bandeira central? Até tanto para o turismo étnico... Internacional. Internacional. Não se entende, por exemplo, como tem um patrimônio vivo, não é? Porque as pessoas estão lá também, e não se dá à Serra da Barriga e o memorial as condições para ser um ponto turístico e de conhecimento também dos alagoanos, porque tem muita gente que não conhece, não é? Claro. A grande maioria, a imensa maioria dos alagoanos não sabe nem onde é que fica isso. E se empoderar de ter a história do Brasil contada e vivida aqui também, não é? Claro. Afinal de contas, a Alagoas é uma parte pequena do território brasileiro, mas de muita luta, de muita garra, de muita determinação e de muito sangue rolado aqui nessa terra. O Quilombo dos Palmares teve uma existência de um século, foram 96 anos. Uma resistência... 96 anos. Alvo de pesquisas até de universidades... No mundo inteiro. Exatamente. Então, não é desprezível esse trabalho. Esse trabalho tem que ser focado. Como atrair investidores para o turismo étnico.
Isso é uma questão importante. Vertente. É outra vertente. O que nós queremos não é tratar da questão do turismo, porque eu não entendo de turismo. Tem a Secretaria de Turismo que entende muitíssimo bem disso. Se integra com a Secretaria Municipal, etc. Agora, o que nós queremos é ser o dinamizador e o incentivador de que esse grupo do governo, do governo do Estado, com os órgãos federais, a gente, no mais breve espaço de tempo, consiga elaborar os projetos concretos para obtermos recursos para transformarmos em obras as nossas intenções, os nossos desejos, os nossos sonhos e pagar a nossa dívida. Tirá-los da exclusão. Tirando da exclusão. Professor Geraldo Magela, o que dizer das famílias que ainda não compuseram esse mapeamento? Elas ainda podem requerer, solicitar o mapeamento, e já existem algumas comunidades que já estão, a partir do conhecimento, já estão, dessas 66 comunidades já mapeadas, já mostraram interesse também de participar, né? Já sim. Você tem 11 comunidades que nós vamos, a partir de agosto, visitá-las para começar a trabalhar quer dizer, uma nova fase do mapeamento étnico-cultural dessas comunidades. Na prática, a equipe vai para a localidade e lá, como faz? Convive com as comunidades, fotografa, entrevista as pessoas, filma, e convive durante alguns dias com aquelas pessoas e depois se elabora o relatório de cada uma dessas comunidades a partir das impressões que foram encontradas e anotadas, gravadas. Se a gente for fazer um comparativo das comunidades quilombolas de Alagoas em relação às demais que estão espalhadas no país, o que dizer da nossa representatividade? Nacionalmente, nós não somos pouco representativos, porque a representatividade ela é política. Quanto mais articulado politicamente, mais representativo se torna. Por exemplo, o Maranhão, ele tem uma representatividade muito forte. Porque o Maranhão tem um deputado federal, o Dutra, Domingos Dutra, eu acho, que é afrodescendente e tem uma plataforma muito focada na questão dos quilombolas. Na Bahia tem o Luiz Alberto, um deputado federal, um deles, né? Tem do PT e tem outros de outros partidos que também tem muita ação concreta para os quilombolas e para os negros de um modo geral. No Rio de Janeiro, você tem o Edson foi até ministro da Secretaria Especial, Edson, me foge o sobrenome dele, que é uma figura de destaque no Rio de Janeiro na luta pelas comunidades e pelo povo negro. Então, há uma representatividade política. E essas comunidades, quanto mais organizadas politicamente, não do ponto de vista partidário, mas político no sentido de elas se organizarem para reivindicar os seus direitos, etc., mais força nacionalmente elas passam a ter. Entre os direitos está a questão da previdência social. O que dizer da previdência para as comunidades quilombolas? Esse é um drama nacional, porque não há na legislação previdenciária nenhum ponto que coloque os quilombolas num patamar diferenciado como os trabalhadores rurais e os indígenas. Eu estive a semana passada no INSS para tratar da questão dos assentamentos e dos quilombolas. Aí nós vamos montar um grupo de trabalho para discutirmos como resolver essa questão dos quilombolas que já estão em fase de se habilitarem à aposentadoria rural, pelo menos a rural, e o que as gerações futuras poderão começar a trabalhar do ponto de vista legal para obter uma aposentadoria no futuro. Essa garantia, não é? Essa garantia. Então, essas questões nunca foi pensada pelo Estado. A Previdência não tem essa percepção. Na FUNAI, a FUNAI atesta quem é índio. Quem é que atesta quem é quilombola? Não há. Não há. Então, vai ter que se encontrar, não só para o caso de Alagoas, mas para o caso do Brasil. Se em Alagoas se tem 20 e poucas mil famílias, no Brasil tem algumas dezenas de milhares. Então, vai se ampliar essa luta pela questão dos direitos previdenciários
especificamente dos quilombolas como uma categoria étnica. Porque eles